Olá, eu sou Marlon Aliberti, sou professor da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e eu vou falar com vocês hoje sobre um assunto básico na área de geriatria, mas que nunca esteve tão atual, que é a avaliação geriátrica ampla, perspectivas da atenção à saúde do idoso com a pandemia da Covid-19. Eu acho que essa imagem rodou o mundo, é a imagem que, principalmente aqui no Brasil, soou de maneira muito forte, que foi do avanço da pandemia da Covid-19 na Itália, que é um país muito próximo afetivamente do nosso país e da nossa cultura, e o quanto os idosos estavam sendo afetados lá pela pandemia, e o quanto a pandemia acabou causando alto índice de mortalidade naqueles idosos, principalmente a moradores de instituições de longa permanência. Né? A gente viu isso com o avançar da pandemia, que os idosos foram os principais pacientes suscetíveis à doença, à gravidade da doença, quer dizer, a hospitalização, a admissão em UTIs e também com o número de mortes. Grande parte da população mais afetada por essa pandemia estão nas pessoas com 65 anos ou mais, o que acendeu um sinal de alerta. Ao mesmo tempo que acendeu um sinal de alerta, acabou trazendo também muita discriminação com relação às pessoas idosas, com relação à idade. E tudo começou a ficar muito simplificado pela questão da idade. E a gente sabe que uma das coisas que marcam o envelhecimento populacional, uma das coisas que marcam a população idosa, é que pessoas da mesma idade podem ter condições de saúde muito diferentes. E foi isso que nós tentamos abordar nesse estudo, que foi publicado na revista Age and Aging, agora há um mês, onde a gente mostra um cenário um pouco mais avançado do prognóstico da Covid-19 em pessoas acima de 50 anos ou mais. O que a gente quis dizer com esse estudo? Além da questão da idade, a gente precisa ir muito mais longe para tentar ver entre os idosos quem são aqueles mais suscetíveis e menos suscetíveis a evoluir com mortalidade ou a evoluir com piores desfechos. E a gente conseguiu mostrar que pessoas de idade semelhante, mesmo tendo níveis de severidade da Covid-19 semelhantes, por exemplo, em verde é um nível menor de gravidade da Covid-19, em azul é um nível intermediário, em vermelho é um nível alto, e em preto é um nível muito alto. O que a gente mostrou aqui? Que idosos de idade semelhante, tendo nível de gravidade da doença aguda pela infecção do SARS-CoV-2 de nível semelhante, se eram idosos com uma vulnerabilidade, com uma fragilidade maior prévia, eles acabaram evoluindo pior da doença, tendo 20 a 40% mais índice de mortalidade em 60 dias da doença. Então, por exemplo, idosos aqui com um nível de gravidade menor da doença, aqueles que tinham uma vulnerabilidade muito baixa prévia à Covid-19 tiveram uma taxa de mortalidade ao redor de 10%, mas aqueles mesmo com a Covid com uma severidade ainda baixa, mas que tinham uma vulnerabilidade na linha de base grande, tiveram uma mortalidade perto de 30%, mostrando uma diferença aí de 20%. Isso aconteceu em todas as faixas de gravidade da doença aguda da Covid-19, mostrando que a gente precisa ir muito mais além do que a idade. E a pandemia trouxe à tona isso mais do que nunca, porque mais do que nunca o sistema de saúde está precisando lidar com pessoas com maior complexidade, com uma maior dificuldade, que trazem para o sistema de saúde vários problemas de saúde ao mesmo tempo, mostrando que não só focado na doença, né, no nível de gravidade de uma doença específica, a gente precisa oferecer uma avaliação e um cuidado centrado no paciente, entender quem é aquele paciente, que problemas de saúde ele traz consigo,
qual é a situação, como é que é a saúde dele no dia a dia, né? Por que isso? Porque a gente sabe que os idosos, eles apresentam, além de vários problemas de saúde ao mesmo tempo, conforme eu já falei, o que a gente chama de multimorbidade, os idosos também apresentam muitos sintomas atípicos das doenças. A gente fez também um trabalho aqui em São Paulo com Covid, mostrando que é muito comum a doença aparecer nos idosos sem apresentar febre, sem apresentar tosse, sem apresentar falta de ar, mas apresentando confusão mental aguda, apresentando rebaixamento do nível de consciência súbito, apresentando uma piora da funcionalidade, sintomas que muitas vezes não são falados na maioria dos artigos que a gente vê de Covid-19, né? Os idosos também são aqueles mais propensos a ter iatrogenia. O que é isso? Ter a equipe de saúde faz uma ação e essa ação acaba evoluindo com efeito indesejado sobre o paciente, né? Os idosos têm 2 a 3 vezes mais chance do que os adultos, né? Em virtude disso, acaba evoluindo com complicações, então, delírio, infecções, quedas, úlceras de pressão. E é por isso que a gente tem sido chamado, agora mais do que nunca, a tentar não ter um olhar sobre uma doença única, mas a tentar ter um olhar multifatorial, né, sobre o idoso como um todo. Entender que 2 pessoas com 75 anos vão ter situações de saúde muito distintas, muito diferentes, né? Lembrando, então, e qual é o instrumento? Qual é o instrumento que ajuda a gente a ter esse painel, que ajuda a gente a ter essa fotografia mais ampla? A avaliação geriátrica ampla, né? Ela é um instrumento multidimensional que tria as alterações mais comuns que o idoso apresenta e, através dela, você acaba fazendo intervenções tendo uma prioridade, um monitoramento ao longo prazo. Então, você consegue, através de uma avaliação global, identificar aquilo que mais impacta a saúde do idoso e fazer um monitoramento disso e fazer intervenções passo a passo, né? Tendo, então, como a AGA, conforme eu vou chamar a partir de agora na aula, que é a avaliação geriátrica ampla, é o elemento central dos serviços de atenção à saúde do idoso. Isso porque é preciso ter um olhar sobre a saúde física, emocional e social do indivíduo, indo da idade, então já avançando aqui para o próximo slide, que idade cronológica, então, não é o principal determinante, mas sim função. Função é o principal determinante. E para medir função, eu preciso de uma AGA bem feita, onde eu tenho uma visão, uma noção da parte física, emocional e social desse paciente que eu estou atendendo. Por quê, né? Porque a AGA ela vem complementar uma anamnese e um exame físico tradicional que é feito em medicina. O que a gente vê é que a anamnese e o exame físico tradicionais não conseguem levantar ou identificar todos os problemas que um idoso apresenta, que são problemas que vão além de uma doença, que são as famosas síndromes geriátricas. Então, usando uma AGA, eu consigo identificar problemas que passariam despercebidos por uma anamnese e exame físico comum. Eu consigo programar intervenções adequadas. Eu consigo, e aqui é o mais importante, estratificar melhor, como a gente fez com a COVID, mas isso nas diversas doenças eu consigo estratificar melhor. O idoso que tem uma chance de ter uma evolução favorável versus o idoso que tem um alto risco, uma chance de uma evolução desfavorável, né? E também, se eu entendo melhor a saúde global desse meu paciente, eu tenho uma menor chance de que a minha intervenção faça efeitos adversos. Eu tenho uma menor chance de propor um tratamento que seja desproporcional ou que não seja adequado para um idoso, por exemplo, com perda de memória, com risco de quedas, pelos vários problemas que a AGA consegue identificar. Consigo também estabelecer estratégias de saúde pública, né? Por que a AGA é tão importante? Porque por ela, ela é o caminho porque passam as diversas doenças, por exemplo, a Covid-19 agora, que está tanto na nossa cabeça, mas as outras várias doenças, desde hipertensão, que é uma doença muito comum na terceira idade, até insuficiência cardíaca, diabetes, DPOC, as várias doenças, ela é o caminho porque passam essas doenças e a maneira com que essas doenças alteram a função do idoso, que é, então, a maneira com que a AGA responde a isso,
é o que eu vou medir como que é a saúde do meu paciente. É isso que vai fazer eu entender como é a saúde desse meu paciente que eu estou atendendo. Como é que é feita a estrutura de uma AGA, né? Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Bom, a gente tem normalmente um cabeçalho, que é feito uma identificação, os diagnósticos que esse paciente possui, os medicamentos que ele faz uso, lembrando que a AGA nunca vai substituir uma anamnese ou exame físico tradicional, mas ela vai complementar, ela vem para trazer informações a mais. Então, eu começo com esse cabeçalho e, de uma maneira sistematizada, eu vou avaliar pelo menos oito domínios de saúde, que são 8 alterações comuns à saúde do idoso. E aí, principalmente, suporte social, a funcionalidade, a cognição, o humor, a nutrição, a mobilidade, os órgãos dos sentidos e o ambiente onde essa pessoa vive. Então, pelo menos esses 8 domínios. Para só aqui a AGA, não, a AGA ela pode ser modelada, ela pode sofrer adaptações conforme ao seu interesse, conforme a sua vontade conforme a proposta que você coloca esse instrumento para te ajudar no cuidado da saúde do idoso. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem as novas síndromes geriátricas, então, muitas vezes faz parte da AGA também agora, por exemplo, rastreio de fragilidade, rastreio de sarcopenia, alguns modelos de AGA já vêm com esse questionamento da gente avaliar diretivas antecipadas de vontade também, para a gente acoplar isso junto à AGA. Então, a AGA ela é modelada, mas uma AGA padrão, uma AGA tradicional, é essa AGA que tem pelo menos esses 8 domínios. Basicamente, quem deveria fazer a AGA é uma equipe multidisciplinar, quanto mais completa a equipe, é melhor. A gente sabe que isso leva a problemas de recursos, né, na saúde, então, pelo menos o médico, a enfermeira ou o enfermeiro e o assistente social, pelo menos essa equipe de trio, né? O médico, se for bem capacitado, é capaz também de fazer uma AGA de maneira individual e depois lançar a mão da equipe multi para ajudar, então, nessas intervenções que vão seguir após a realização da AGA, né? E essa AGA pode ser feita em qualquer ambiente de atenção, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas desde o ambiente hospitalar até o ambiente de ambulatório, até o ambiente de ILPI, né? Instituição de longa permanências para idosos, cada vez mais sendo usado em pesquisa. Então, são todos ambientes possíveis de eu realizar a AGA para melhorar a atenção à saúde do idoso. A gente tem nessa última atualização do SECAD, nesse programa de atualização em geriatria do PROGER, a gente fez um capítulo especial sobre AGA, onde a gente detalha as dimensões de uma AGA, como que a gente aplicar, quais instrumentos são mais utilizados para cada domínio. Vocês conseguem muitas informações ali sobre AGA de uma maneira bastante já pronta, bastante aprimorada, lapidada, para que vocês possam ter acesso a essa informação e de maneira bastante atualizada também, né? A AGA ela não é só avaliar, né? Ela não é só uma avaliação, ela é um modelo de cuidado. E para que tenha resultados adequados, resultados favoráveis, a gente sabe que o modelo precisa ser bem aprimorado. Então, a gente começa com uma avaliação, mas aí segue, né? Uma discussão da equipe interdisciplinar, essa discussão leva a um plano de tratamento, esse plano de tratamento vai ser implementado conforme as prioridades que eu falei naqueles slides anteriores, o resultado dessas intervenções vão sendo monitorados e a gente vai revisando o que a gente conseguiu de cada uma dessas intervenções pela equipe interdisciplinar, né? Então, esse é um modelo padrão para a gente conseguir resultados bastante adequados. E aqui já são, isso aqui é parte desse capítulo do projeto, que eu estava comentando com vocês agora há pouco, onde a gente mostra aonde estão, como é que é os benefícios de uma AGA, né? Eles estão provados na literatura, e eu vou dizer para vocês que estão. Esse é um quadro que resume os principais benefícios da AGA, que está lá no livro, mas que vocês vão ver, por exemplo, no ambiente hospitalar, o modelo de atenção baseado na AGA, onde você atende o idoso no hospital com a AGA, reduz a taxa de necessidade de mandar o idoso para uma institucionalização após a alta, uma maior taxa de alta para casa, então, e alta mais precoce,
para casa, e uma tendência de melhor custo-efetividade, né? Na comunidade, pode ser aí na atenção primária ou no ambulatório mais especializado de geriatria, então, tanto para o especialista quanto para o generalista, a gente vê que também a AGA teve impacto em diminuir a necessidade de institucionalização, manutenção ou até melhora da funcionalidade e melhora na sobrevida também desses pacientes, né? Outras áreas de bastante impacto da AGA, que vem sendo cada vez mais estudada, é na área da ortopedia, na área da oncologia, no pré-operatório, a gente tem resultados bastante interessantes e cada vez mais aparecendo esse benefício da cogestão do cuidado entre a equipe de gerontologia, entre o geriatra, a equipe multiprofissional e mais o especialista daquela área, trazendo, então, resultados da AGA no cuidado do paciente. Né? Lembrando que o modelo da AGA pode ser mais intensificado, isso é um outro dado que está lá no livro do Proger, ele pode ser um tratamento mais intensificado, por exemplo, no ambiente de enfermaria, onde eu vou fazer a AGA e eu vou buscar intervenções diárias para melhorar o paciente no curto prazo, ou eu posso ter um programa de AGA menos intensivo. Vamos imaginar aqui assistência primária à saúde, o idoso com a saúde estável, eu vou fazer uma AGA e eu vou propor uma intervenção passo a passo com a equipe multi, mas não de maneira tão intensiva, um tratamento, um acompanhamento menos intensivo, mas que no longo prazo vai ter resultados interessantes e resultados melhores para o meu paciente. Eu acho que uma coisa, toda vez que a gente fala de AGA, uma coisa que fica na cabeça de quem ouve, principalmente do não especialista, como é que eu vou dar conta disso na prática clínica? Essa é uma preocupação nossa também. Como é que eu vou dar conta de um instrumento desse que vê 8 domínios, pelo menos, de saúde, 8 alterações comuns no idoso, que vem acoplar, que vem adicionar já um exame físico e anamnese que eu vou ter que fazer. Como é que eu dou conta disso na minha prática clínica? É realmente um desafio, é um grande tendão de Aquiles da AGA, mas a gente tem tido cada vez mais estudos muito interessantes. Eu vou partilhar alguns desses estudos aqui com vocês agora, mostrando que é possível, sim, trazer a AGA para o dia a dia. É claro que muitas vezes você não precisa fazer tudo na primeira consulta, tudo de uma única vez. Você pode ir lançando mão disso passo a passo, conforme você vai acompanhando, conforme você vai desenvolvendo o cuidado para o paciente, o cuidado centrado naquilo que mais importa para o seu paciente idoso. Né? Então, eu vou partilhar aqui com vocês bons resultados. Bom, primeiro falando da enfermaria, a enfermaria, o hospital é o local onde a gente tem resultados mais documentados, que não há dúvida mais da eficácia e do benefício da AGA na assistência do paciente internado. Aqui são dados da nossa enfermaria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, onde a gente mostrou que o uso da AGA ajudou a equipe médica a prever mortalidade, a prever delírio, a prever infecções e a prever pacientes que iam ter risco de ficar muito tempo dentro do hospital. Não só a AGA como um todo, mas cada domínio, né, da AGA mostrando-se importante para prever alguns desfechos, principalmente aí perda funcional, desnutrição, úlcera de pressão, vários domínios da AGA mostrando risco com alguns desfechos distintos, né? Isso, conforme eu falei para vocês, enfermaria, hospital é o local que tem mais bem documentado. Essa é uma revisão sistemática da Cochrane, mostrando que o uso da AGA, né, em mais de 10 mil pacientes, teve um aumento da taxa do paciente ficar em casa, menor institucionalização, menor mortalidade, até melhora cognitiva após a alta do hospital, né? O grupo que mais estuda a AGA no ambiente de enfermaria é um grupo italiano, isso se expandiu, começou na Itália, mas se expandiu para a Europa toda, é chamado, o instrumento que eles avançam muito, e é o nome do grupo deles também de pesquisa, é o Multidimensional Prognostic Index, ou MPI, que é um instrumento baseado em 8 domínios de uma AGA, né? E aí cada domínio ele é categorizado em normal, alteração leve, alteração grave, e no final o paciente tem uma nota final, né? E aí você avalia, então, desde funcionalidade até a parte de cognição, multimorbidade, nutrição, todos esses domínios aqui, e consegue identificar o risco do paciente. É muito interessante esse grupo, porque eles conseguem ver que uma AGA consegue prever risco, mesmo em pacientes com doenças
específicas. Por exemplo, eles mostraram pacientes internados por infarto agudo ao miocárdio, pacientes internados por AVC, pacientes internados por neoplasia. Quando você usa aqueles índices prognósticos específicos da doença, mesmo assim, depois você coloca o MPI, que é esse instrumento multidimensional, você consegue prever com uma acurácia muito melhor o indivíduo que vai evoluir mal daquele que não vai evoluir mal. Porque o MPI consegue fazer aquilo que eu estava dizendo para vocês, consegue medir o grau de saúde, o grau de risco do paciente muito mais do que a idade em si, mas sim pela função, pelo nível de funcionalidade, como é a saúde desse indivíduo muito além da sua idade, né? A facilidade disso é que existe, então, em programa de aplicativo, o MPI já está em programa de aplicativo, vocês podem até baixar isso no celular de vocês, MPI Calculator, ele é em inglês, mas é fácil de ser acessado, e vocês podem, então, aí ver como é que é feito esse MPI já via celular. Uma outra maneira da gente fazer aquela coisa, poxa, mas uma AGA é muito longa. Vários grupos têm estudado o seguinte: em vez de ir para uma AGA direta, eu faço uma avaliação em 2 etapas. E aí, numa primeira etapa, eu faço um instrumento ultra rápido, que demora 1 minuto. Um exemplo desse é o instrumento SAR, que é um instrumento de 6 perguntas de sim ou não, que eu consigo aplicar em 1 minuto, onde aqueles pacientes que fazem 2 ou mais pontos no instrumento SAR, que vai de 0 a 6 pontos, são pacientes de risco. E aí, para esses pacientes, eu separaria esses pacientes e para esses eu faria a AGA. Então, eu não faço a AGA em todo idoso, por exemplo, que aparece no meu pronto-socorro, em todo idoso que interna, mas eu faço a AGA naqueles idosos que já têm um risco maior, que já têm uma suspeita maior, e aí eu demando mais tempo para esse idoso de maior risco, fazendo a AGA numa segunda etapa. Esse é um outro modelo que está bastante vigente, sendo falado na literatura. Esse grupo que fez isso conseguiu implantar uma AGA num departamento de pronto-socorro, né? Então, num departamento de pronto-socorro, que seria o departamento mais difícil de eu colocar uma AGA, eles conseguiram fazendo uma AGA em 2 etapas. E o que eles conseguiram mostrar fazendo essa AGA em 2 etapas? Diminuíram a internação nos pacientes de 85 anos ou mais, que é aqueles que mais do que nunca a gente quer manter em casa, diminuíram a taxa de readmissão hospitalar, né? E aqueles que internaram acabaram tendo uma maior permanência, porque provavelmente precisavam mesmo da internação. Uma outra área que tem muito uso da AGA, que tem cada vez mais ajudado o especialista a tomar decisões terapêuticas, é a oncologia, né? A oncogeriatria é uma área em ampla expansão e é onde a AGA ela é o berço, ela é o pilar que norteia essa subespecialidade, então, que é a oncogeriatria. Então, o que a gente, cada vez os estudos aprimoram mais, né? A gente viu já que através do uso da AGA, o geriatra e a equipe multiprofissional conseguiu fazer com que o oncologista mudasse ou aprimorasse o tratamento, quer para mais, quer para menos intensidade do tratamento oncológico, em 50% dos pacientes. Então, o oncologista recebia o idoso, propunha um tratamento, depois esse paciente ia para a equipe multiprofissional, ia para o geriatra, e quando essa equipe multi ou geriatra mandavam a AGA, quer dizer, mandava esse detalhamento da saúde do idoso, em 50% dos casos, o oncologista mudava qual era o tratamento que ele ia propor para aquele câncer, para aquela doença, né? E mostrando, então, que os vários domínios da AGA estão associados, então, à sobrevida, a maior ou menor toxicidade à quimioterapia, ajudando o especialista a nortear o tratamento que ele vai propor para o paciente. Essa mesma coisa acontece e tem acontecido cada vez mais no pré-operatório. Vocês têm visto cada vez mais idosos sendo operados, sendo internados para cirurgia. Outro dia a gente operou uma paciente de 101 anos que entrou em colecistite aguda e precisou fazer uma cirurgia de colecistectomia e teve sucesso na cirurgia. Então, esse é só um exemplo, entre tantos exemplos que vocês devem ter aí na prática de vocês também, cada vez nonagenário, pessoas mais velhas sendo submetidas, e nós vamos ter que precisar de marcadores de risco além da idade, né? A idade não é suficiente por si só, né? E a AGA tem sido muito promissora. Esse estudo mostra que a AGA marcou risco de efeito adverso após uma cirurgia, né? Além
do índice prognóstico do ASA, que é usado pelos anestesiologistas, além do risco cardíaco, mostrando os idosos que tinham maior chance de evoluir com infecção no pós-operatório, delírio no pós-operatório, úlcera de pressão no pós-operatório, alta permanência dentro do hospital. Quanto mais domínios da AGA tinha alterado, maior o número de complicações no pós-operatório. Ortopedia é uma área que isso tem sido expandido demais. Trabalhos em cogestão do paciente idoso que fratura o fêmur e tem que operar o fêmur, cada vez mais é onde a gente mais tem o benefício da equipe multiprofissional e do geriatra auxiliando, então, o ortopedista, mostrando que a fratura de fêmur não é só uma doença ortopédica, mas é uma doença gerontológica, uma doença que acomete e altera a vida do indivíduo idoso como um todo e precisa ser reabilitado e tratado como um todo e não só cirurgicamente, né? Um outro estudo que a gente tem feito aqui no Hospital das Clínicas é como que a gente tem uma maneira da gente fazer uma AGA que possa chegar em serviços com alto fluxo de pacientes, onde eu não vou ter oportunidade de fazer uma AGA de 30 minutos, de 40 minutos, de 45 minutos, que é uma AGA que é uma AGA padrão, acaba elevando de 30 a 45 minutos em média. Então, aqui no Hospital das Clínicas, a gente se propôs a fazer uma AGA de 10 minutos, quer dizer, um instrumento baseado na AGA, não uma AGA propriamente dita, mas um instrumento baseado na AGA que fosse possível fazer em 10 minutos. A gente procurou especialistas do Brasil inteiro, 72 especialistas ajudaram a gente a ver que domínios que a gente deveria avaliar e que instrumentos usar, que instrumentos ultra rápidos que a gente utilizar para avaliar cada domínio, para que essa avaliação global, multidimensional, pudesse ser feita em 10 minutos. E aí a gente criou a TAGA, então a 10 TAGA, que é 10 Minutes Targeted Geriatric Assessment, ou avaliação geriátrica compacta de 10 minutos em português, né? A gente publicou esse trabalho no JAGS, onde a gente mostra uma avaliação global, multidimensional, em 10 domínios de saúde, em 10 minutos. A gente mostrou que isso é possível. Em 80% dos nossos pacientes, a gente fez em 10 minutos ou menos. E parecido com o MPI, a gente avalia cada domínio de maneira muito rápida, né? Vocês conseguem ter acesso a esse instrumento todo pelo artigo que eu estou mostrando aqui. No livro do Projer também a gente detalha muito esse instrumento lá no livro do Projer, trazendo detalhes de como aplicá-lo e como ele pode ser usado na prática clínica também. E para cada domínio, então, a gente classifica o idoso como normal, alteração leve e alteração grave. No final, a gente soma os pontos e divide por 10, e a gente sabe que o indivíduo que tem o maior número de alterações é aquele indivíduo que vai ter maior risco. Então, quanto mais perto ele se aproxima de mais alterações dos domínios de uma AGA esse indivíduo tem. Isso tudo em 10 minutos, né? E aí a gente mostrou com esse instrumento também, em outros artigos que a gente tem publicado, o nosso grupo de pesquisa, que quanto mais pontos na TAGA, então agora esse instrumento ultra rápido, maior o risco de morte em um ano. Então aqueles indivíduos com de 0 a 0,1 pontos na TAGA, quer dizer, uma TAGA muito boa, quase não tem alteração nenhuma, a taxa de mortalidade em um ano do idoso é praticamente zero. Já os indivíduos que têm alterações aqui, ó, de 6 a 7 domínios na TAGA, a taxa de mortalidade em um ano é ao redor de 30%, que é muito alto para um ano só de segmento, né? Então, a gente mostrando, e não só para a mortalidade, mas também quando a gente pega o indivíduo de baixo risco, médio risco ou alto risco na TAGA, a gente vê também que ao redor de um ano, a taxa de perda funcional, perda para uma atividade básica de vida diária ou hospitalização é muito diferente. Quer dizer, indivíduos de baixo risco na TAGA tendem a não perder a funcionalidade ou internar muito pouco em um ano. Indivíduos de médio e alto risco, principalmente, tendem a ter uma alta taxa de perda funcional, 50% em um ano e 50% de hospitalização em um ano, mostrando que esses indivíduos deveriam ter uma atenção global de uma equipe multiprofissional e um cuidado muito mais atento e muito mais do que idade, a gente vê a função do nosso paciente, então.
Uma realidade que vem com tudo agora, com a pandemia da Covid-19, é o uso da tecnologia para a aplicação da AGA, e aí o grupo mais avançado nisso é o Interray, né, que ele é uma maneira, esse grupo é lá da Austrália. A Austrália é um país como o Brasil, muito grande, muito continental, mas com muitos recursos para o sistema de saúde, e aí eles conseguem, então, com médicos especialistas nos grandes centros, atender um enfermeiro, atender um médico que está lá numa zona rural distante, através do uso, então, da tecnologia, aplicação da AG com diretrizes, através da telemedicina e do atendimento à distância. A pessoa de uma área não especializada, às vezes é não médico, aplica a AGA pelo uso da tecnologia à distância e depois discute esse instrumento com um especialista que está num grande centro. Isso é uma realidade que veio para ficar e cada vez mais vai crescer, né? E é aquilo que eu falei, não é só para a COVID. Para a COVID, a gente deveria já estar falando de como que a função do idoso deveria estar aprimorando para um tratamento mais intensivo ou menos intensivo. O idoso deveria estar sendo colocado mais nos ensaios clínicos para as novas drogas, já que os idosos são os mais acometidos pela Covid-19. O que a gente vê muitas vezes é o contrário, os idosos sendo subutilizados nos ensaios clínicos para essa nova doença, né? E isso vem aos poucos mudando. Um exemplo aqui, ó, a gente fala muito de usar ou não usar estatina nos idosos, né? Até que idade usar? Mas será que a gente deveria estar falando até que idade? Mas até que tipo de idoso? Qual o risco desse idoso? Qual o prognóstico desse idoso? Então, esse mesmo grupo do MPI, que é aquele grupo europeu, italiano, que eu falei para vocês agora há pouco, tem usado, então, o MPI para classificar o idoso em alto, médio e baixo risco e ver se o tratamento com estatina está indicado, mesmo para o idoso de alto risco, para o médio e para o baixo risco, em diferentes situações. Isso feito também com, por exemplo, aqui o uso de estatina para idosos com diabetes, ali o slide anterior é para idosos que tinham tido infarto agudo ao miocárdio. Então, cada vez mais a gente parar de falar só idade, mas falar da função, de que nível é de gravidade. São estudos muito novos ainda, que devem avançar cada vez mais a partir de agora, a gente migrando de uma medicina que fala da idade cronológica para uma medicina que vai cada vez mais abordar a idade biológica do nosso paciente, qual o risco dele, qual o nível de saúde e função que esse paciente tem. Outra coisa que vocês vão falar, mas isso é um papo de geriatra, isso é um papo do especialista. Não é, cada vez mais a AGA vem sendo falada pelos especialistas em outras doenças. Um grande exemplo é a cardiologia, né? Conforme eu já falei para vocês aqui da ortopedia, eu falei para vocês aqui da oncologia, usando esses conhecimentos da AGA, aqui também a cardiologia mostrando que para atender bem um idoso com insuficiência cardíaca, não basta saber só o ecocardiograma, não basta saber só a fração de ejeção, você tem que dar atenção a outras coisas que são coisas abordadas pela AGA, por exemplo, nível de função física, nível da cognição, a questão emocional, que é sintomas depressivos, o ambiente onde essa pessoa vive, qual o grau de multimorbidade que esse paciente tem, tudo isso influencia no tratamento especializado para insuficiência cardíaca. Eu trouxe aqui insuficiência cardíaca como um exemplo, mas cada vez mais a AGA vem tomando conta, então, das especialidades médicas também, né? E para finalizar a aula já, eu queria trazer para vocês esse conceito que vai dominar essa próxima década agora, da atenção à saúde. É um conceito defendido pela Organização Mundial de Saúde, o conceito de capacidade intrínseca, que é nada mais do que fazer uma atenção voltada numa AGA, voltada para múltiplos domínios de saúde do idoso, e aqui ele coloca a capacidade intrínseca muito focada na cognição, na parte locomotora do idoso, na parte psicológica, no índice de vitalidade, na questão sensorial. Então, através desses 5 domínios, você consegue medir qual o nível de saúde desse idoso. E você consegue acompanhar ao longo do tempo como vai a curva de saúde desse idoso à medida que ele vai envelhecendo cada vez mais. E aí, mais do que importante vai ser a passagem dos anos para esse seu paciente, é como que ele está na curva de saúde da capacidade intrínseca. Qual a reserva de saúde que esse indivíduo tem? Como é que está a capacidade dele de enfrentar um estressor, uma infecção, uma nova doença que possa surgir, né?
Para facilitar um pouco esse índice, eu até dou a dica para vocês acessarem esse site que está aqui na tela, um site que tem, um site apoiado pela Organização Mundial de Saúde, suportado pela Organização Mundial de Saúde, mostrando, então, o ICOPE, que é essa iniciativa grande da Organização Mundial de Saúde, para falar de capacidade intrínseca, e tem um material de capacidade intrínseca voltado em português, super fácil, tem várias línguas, e português é uma delas, vocês vão ter acesso ao documento inteiro lá, que fala de todos os domínios abordados pela capacidade intrínseca, como isso vai ajudar a medir o grau de saúde e acompanhar a trajetória de saúde dos nossos pacientes, e é isso que vai ser muito abordado pela Organização Mundial de Saúde nesses próximos 10 anos, então, trazendo o idoso para o centro da atenção à saúde. Era isso, os pontos finais da aula é a gente ter cada vez mais a noção que mais do que olhar para uma doença só, eu preciso ter um olhar global, né? A pandemia trouxe isso de maneira mais intensa, porque o idoso veio de maneira muito mais intensa e rápida para o sistema de saúde, né? Já que eles são os mais acometidos pela Covid-19, e a gente precisa ter um olhar mais global do que um olhar olhando só para a idade dele e para que doença ele está apresentando, né? A AGA vai se consolidar cada vez mais como modelo principal de atenção à saúde dos idosos, tem resultados positivos em vários ambientes da saúde, e eu acho que o que a pandemia fez, ela mostrou a necessidade da gente ser rápido, difundir esses conhecimentos da geriatria, que é olhar para essas alterações comuns, olhar para o risco de quedas, para a cognição, para a perda de memória, para os sintomas depressivos, para a desnutrição, para a perda de peso, para a fragilidade, para a sarcopenia. A gente precisa olhar para isso, precisa entender qual o nível de função que o nosso paciente tem. Idade só gera preconceito e não faz a gente oferecer uma melhor atenção à saúde dos nossos pacientes. Eu queria agradecer vocês, muito obrigado, a gente se vê em futuras oportunidades.